Muito bem, depois de Comte, Augusto Comte, nós temos o discípulo dele, Émile Durkheim, que, entre várias outras obras em sua obra chamada As Regras do Método Sociológico, propõe analisarmos ou tratarmos os fenômenos sociais, o fato social, como coisa. Em outras palavras, não considerar aquilo do ponto de vista humano. Ou, colocado em outros termos, afastar-me humanamente do fato social para que eu possa analisá-lo com objetividade. Talvez fosse interessante caso isso fosse possível. Foi tentado, seguramente foi tentado. Mas há um problema que foi levantado por Georg Lukács e Lucien Goldman, nós vamos estudar um pouco mais adiante, que apontam para a existência de uma identidade, pelo menos parcial, entre o sujeito e o objeto do conhecimento. O sujeito do conhecimento é humano, o objeto do conhecimento também é humano, e nós, humanos, somos dotados de uma coisa chamada empatia. Pathos, paixão, empatia, sentir com. Então, se você boceja, eu sou contagiado. Se você chora, eu me comovo. Se você ri, às vezes sem saber do que eu rio também. Nós somos empatas, nós sentimos empatia pelo nosso semelhante. E isso dificulta ou impede a análise fria e objetiva de fatos sociais, de eventos sociais. Sempre tendemos, antes da colocação da questão, a própria colocação da questão, ela está imbuída de valores que o cientista porta consigo sem sequer se perceber, sem sequer se dar conta, sem que ele se aperceba disso. Ele está imbuído de valores ao colocar uma determinada questão. São questões relevantes para ele, de repente não para a cultura que ele está analisando, né? Então, não se pode dizer também que Émile Durkheim esteja superado. Com a tecnologia contemporânea, computadores e uma série de outros avanços tecnológicos relevantes, talvez seja possível analisar fatos sociais com um pouco mais de objetividade, né? Infelizmente, nós ainda esbarramos no aspecto humano da coisa, de novo, né? Quem programa os computadores? Quem programa as máquinas que farão esse tipo de serviço e tal? Em algum instante, essa questão talvez se solucione, talvez não, talvez para bem da humanidade, quem sabe. Por enquanto, é uma questão ainda em aberto. Seguramente, Émile Durkheim deixou uma picada aberta e ela merece ser explorada com calma. Um outro autor também reagindo contra o marxismo, contra a filosofia negativa, esse é pesado, é altamente erudito, o nome dele é Max Weber, viveu no início do século XX, foi capitão do exército prussiano, participou da Primeira Guerra Mundial, falava praticamente todos os idiomas da Europa e até o hindu, uma erudição assustadoramente vasta e realmente de família abastada, conservador. Ele combateu teoricamente Marx o quanto pôde, de todas as formas que pôde, de maneira brilhante. É o adversário de maior valor que já houve até hoje a Marx. Tanto que quando algum sociólogo, um pensador, quer levantar uma questão contra Marx, ele imediatamente recorre a Weber, né? Existem muitas coisas de valor no trabalho de Weber. Em Economia e Sociedade, que é uma obra enciclopédica, há uma análise bastante profunda da sociedade ocidental. Por que o capitalismo surgiu justamente na Europa? Por que não na Índia, na China, entre os astecas, ou Bororo, ou o esquimó, os inuits, né?
Por que ele surgiu lá? E quais foram as circunstâncias? Há uma série de coisas a serem consideradas. A obra dele que mais me incomoda, para ficar um pouquinho mais curto, é O Político e o Cientista como Profissão. É uma obra muito usada no Brasil para impedir o conhecimento científico dentro das ciências humanas. É melhor eu explicitar isso para que fique bem claro. Dentro das ciências sociais, se realizadas com rigor, precisão, acuidade, ela pode trazer o perigo de balançar as estruturas e provocar transformações sérias. Para evitar que isso aconteça, os senhores intelectuais que comandam grandes universidades e centros de pesquisa obrigam, forçam a leitura e uma determinada interpretação muito particular da obra de Max Weber chamada O Político como Profissão, o Cientista como Profissão, querendo diferenciar. Nós estudamos na metodologia científica, na primeira parte dessa conversa, que é importante utilizarmos a nossa capacidade de observação e a experiência, elaborarmos uma postulação, irmos até a realidade testar e depois, aferido ou não, aprofundarmos ou retificarmos a nossa teoria. Weber corta isso nesta obra, segundo a leitura feita aqui no Brasil. Não se pode praticar o que se estuda na teoria política no campo da prática. O campo da prática é o campo da política como profissão, e o campo da teoria é o campo da teoria como profissão. Então promove uma cisão, fica o cientista na torre de marfim e não pode se meter em temas de política da palpite. E até por isso eu acho interessante quando chamam algum cientista político brasileiro para dar opinião sobre assuntos políticos brasileiros. Eles não podem estudar isso na faculdade. É proibido. Não é proibido no sentido da censura. É deselegante, desestimulado. O sujeito tira nota baixa, é reprovado. Não entendeu. Quando o sujeito não aceita uma determinada coisa, não entendeu. Uma vez me ocorreu uma coisa. A primeira aproximação que eu tive das letras foi a leitura da Bíblia. E a Bíblia não é uma coisa, quando se lê na infância, não é uma coisa para se questionar. Você lê e entende. Pronto, eu entendi. Logo depois eu fui estudar matemática. Matemática também não tem muita conversa. Ler, entender. Faz a conta, você lê, entende. De repente, quando eu me deparei com as ciências sociais, com a filosofia, eu vi que há uma dificuldade a mais. Você precisa ler, entender e opinar. Eu concordo com isso ou não? Aí é que é interessante. Aí é que é interessante. É o opinar. E se você não opina de acordo com o establishment, de acordo com as normas vigentes, não há uma perseguição formal, não há um complô, não há uma, sei lá, não há uma como é que chama aquela teoria da conspiração proibindo as pessoas de um determinado... Não, simplesmente você não entendeu. Você não entendeu que não pode aplicar a teoria na prática. Zero para você. Não é proibido, não é vetado, só é deselegante. É uma forma muito sutil de evitar que o conhecimento avance. Isso acontece no Brasil. Talvez não por causa do Weber, mas da maneira como Weber é lido e interpretado por aqueles que comandam a cultura nas universidades brasileiras na área de ciências sociais. Essa é a minha denúncia.